Olá, pequenos engenheiros! Hoje, o nosso tema será marcos históricos da engenharia desde o início dos tempos. Na universidade, esse tema pode ser visto em Introdução à Engenharia. Aí você me pergunta, desde quando a engenharia existe? Bom, segundo a Unilavras, as primeiras escolas de engenharia surgiram no século XVIII, mas se pararmos para pensar, a engenharia já existe há muito mais tempo. Voltando na nossa linha do tempo, entre os anos de 2630 e 2611 a.C., um funcionário muito importante do faraó de Soger foi o primeiro engenheiro civil reconhecido, o Imhotep. O mesmo provavelmente projetou e supervisionou a construção da pirâmide de Djoser, uma pirâmide de degraus. Passando para 2000 a 168 a.C., os antigos gregos desenvolveram máquinas de domínio civil e militar, com a máquina de Antícitera, que foi o primeiro computador mecânico, e as invenções mecânicas de Arquimedes. Os exércitos chineses, gregos e romanos empregaram a artilharia desenvolvida pelos gregos no século IV a.C., também um marco na engenharia. Passamos então para os séculos XV e XVI, a Era do Renascimento. Surge então, em 1600, o termo eletricidade, criado por William Gilbert, o primeiro engenheiro eletrotécnico. Em 1698, surge a máquina a vapor, construída por Thomas Savery, o primeiro engenheiro mecânico moderno. Essa máquina deu início à Revolução Industrial nas décadas posteriores. Na Era Moderna, em 1747, era fundada a primeira escola de engenharia que se tem registro, a École Royale Chalcessiers, na França. Essa escola formava basicamente construtores. Então, podemos dizer que o ensino da engenharia iniciou com o que chamamos de engenharia civil. O termo engenheiro civil foi usado a primeira vez em 1768 pelo engenheiro inglês John Symington, que usou o termo para os distinguir dos engenheiros militares. Por falar nos engenheiros militares, nos outros países, as primeiras escolas de engenharia foram de origem militar, tendo assim o ensino de técnicas de construção com fins militares. A engenharia elétrica tem suas origens por volta de 1800, com Alexandre Volta, inventor da pilha voltaica, Michael Faraday, que descobriu os princípios básicos da indução eletromagnética, diamagnetismo e eletrólise, e George Ohm, que desenvolveu a primeira teoria matemática da condução nos circuitos e fabricou fios metálicos de diferentes diâmetros e comprimentos. A partir disso, as descobertas e invenções foram crescendo de acordo com o tempo. Em 1834, Charles Babbage e Ada Lovelace originaram o conceito de computador programável. Em 1835, Samuel Morse desenvolveu o código Morse e criou o telégrafo elétrico. Já em 1878, foi criada a primeira lâmpada elétrica. Embora exista discussões sobre isso, o nome conhecido pela invenção foi Thomas Edison. A mesma é dada pelo fato de muitos outros inventores, engenheiros e cientistas contribuíram para o desenvolvimento dessa tecnologia. Em 1891, a Torre de Wardenclyffe, ou Torre de Tesla, foi construída. Essa torre foi um marco, pois demonstrava a transmissão de energia sem usar cabos conectores. Também era usada para telefonia comercial, transatlântica e radiofusão. No século XX, tudo foi se modernizando. Em 1942, surge a energia nuclear como Otto Hahn e Lise Meitner, com a observação de uma fissão nuclear depois da irradiação de urânio com nêutrons. Passando para 1956, surge a inteligência artificial com grandes personagens em sua descoberta, mas especialmente com Alan Turing, que foi um grande estudioso sobre a inteligência artificial. Nos dias atuais, a Alexa, Siri, entre algumas outras, são muito comuns e ambas estão inseridas no nosso meio, e isso é um grande avanço.
Em 1992, foi criada a web, onde se tornou possível a criação de sites facilmente. A web foi criada por Tim Berners-Lee, que também leva o crédito da criação da internet, embora a criação do protocolo desta tenha sido criada por Vinton Cerf e Bob Kahn. E chegamos ao final de uma história, Introdução à Engenharia, falando sobre o Marcos da Engenharia. Espero que tenha gostado. Curtem, deixe o seu like e um grande abraço.